Chica aí, turma! Bem-vindos todos mais uma live do 77, nosso encontro semanal de locadores, onde a gente contribui, disponibiliza, reparte, parte, conhecimento, motivação, inspiração. A gente já dominou esse dia e esse horário na internet, é só nosso. Agora é só nosso. Só dono de locadora, segunda-feira, 7 e 7 da noite no YouTube, no Instagram. Estamos tudo junto, reunindo nas segundas-feiras para a gente bater aquele papo esperto. Vou ligar o mouse aqui rapidinho, vai piscar. Piscou, mas voltou. Ó quem tá aí, rapaz. Faz tempo que eu não vejo você. Vamos chegando, meu povo. O YouTube tá de rosca. O YouTube não entrou ainda. Que doido. Que doido. Tá bom, a hora que ele quiser trabalhar, ele trabalha. Boa noite, TI. Boa noite, Pereira. Fala, César. Fala, Marcos. Vamos começar no gás total, turma? Não deu tempo de abrir caixinha de pergunta, mas esse assunto que eu quero trazer hoje, ele dá treta do começo ao fim, né? Quem aí já leu o próprio contrato? Quem já leu o próprio contrato? Tem muita gente que não leu o próprio contrato. Tem muita gente que não sabe, nem tem ideia. Fala, Carlão. Tem gente que não tem ideia do que está escrito no próprio contrato. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Contrato. Vamos chegando. Vamos chegando. Estou encafifado com o YouTube aqui que não está entrando. Pois é, é o básico das falhas básicas. Das falhas convencionais, Silvano. É muito comum. Muito comum. Fala, meu xará. Fala, Josimar. Vamos chegar, meu povo. Fala, Lucas. Provavelmente o som tá bom, não preciso perguntar. Tarde, turma. Vamos trazer assuntos hoje sobre contrato. Vamos começar. Vamos chegando. Vamos começar com gás total. Só mais meio minuto aqui. Fala, Edmar. Fala, Lomac. Turma, o YouTube vai miar. Quem gosta de assistir a live depois no YouTube vai ficar sem, porque eu vou desligar aqui. Não tá indo, não. Não tá indo, nós vamos encerrar a live do YouTube. Vamos ver o que faz. Ok. Encerrada a live do YouTube, não funcionou.
Vocês acham que nós dá mais uma chance pra turma lá? Eu acho que não. Acho que não. Vamos concentrar aqui no nosso Instagramzinho velho de guerra. É muito difícil ele deixar nós na mão. Fala, Universidade do Locador. Ei, coisa boa, hein? Locador. Você não pode mais reclamar na sua vida que falta conhecimento, que falta lugar para buscar conhecimento. O Diego fundou a Escola do Locador. Agora existe Universidade do Locador. Gente, existe evento no Brasil inteiro. Existe Analog Rental, existe imersão para locadoras, rapaz. Nós estamos numa ótima era para empreender, né? A gente está empreendendo no offline, né? A gente está empreendendo com coisas que são tangíveis e estamos com a capacidade da internet entregar todos os segredos para a gente. Não tem porquê a gente sofrer, né? Hoje eu vi uma postagem muito interessante de um conhecido. Ele falou o seguinte: não tenha medo dos problemas. Tenha medo de daqui a um ano você estar reclamando dos mesmos problemas de hoje. Vixe, isso é forte, hein? Por que que isso acontece? Porque geralmente a gente não corre atrás de novos conhecimentos, não tem coragem para empreender, para implementar mudanças na empresa, na locadora. Só doideira, só doideira. Contem aqui um caso sobre contrato pra gente. Que caso que a gente pode trazer aqui sobre contrato? Que treta que chegou essa semana para vocês sobre contrato de fofoca aí? Uma coisa que o contrato não resolve. O contrato não resolve com o famoso golpista. O famoso estelionatário não tem contrato que resolva. Porque ele não está usando o nome dele geralmente. Está preocupado com o quê? E se ele pegou o nome de uma pessoa qualquer por aí, usou, ela é a vítima, né? Por mais que esteja batendo ali os cambal, aquela pessoa também é vítima tanto quanto você. O estelionatário conseguiu zoar com as duas partes, o fornecedor e o dono do cadastro. Todo dia a gente comemora, a polícia prendeu um golpista ali, a polícia recuperou o equipamento acolá. A gente comemora, tem que comemorar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, que é não deixar equipamento de origem duvidosa rondar próximo da gente, né? Que mais que contrato foi feito pra gente? Contrato foi feito para quê? Para deixar claro o que é a nossa parte como locador, como dono do equipamento, e qual que é a parte do cliente, o locatário. O que é que cada um tem responsabilidade. Um contrato sobre as duas partes, bem explicado, possibilita que você tenha mais segurança em tudo que você estiver fazendo na sua locadora, em todo o tempo de vida da locação daquele cliente na sua empresa. Comentário aqui, ó. Eu uso um contrato desde quando comecei. Uma parte dele tem lá que caso o equipamento sofra danos, ou seja, roubado na obra, tem um lugar que coloca o valor do equipamento novo. Perfeito, perfeito. É o valor que aquela pessoa está assinando contigo, que ele vai te dever caso este equipamento não volte, independente de qualquer motivo. Por isso que o contrato é interessante de você reler com um olhar crítico. Se você colocar, se o equipamento for roubado na sua obra, aí o cara vai falar, não, mas o equipamento não foi roubado na minha obra, o equipamento foi danificado. Aí vai para a justiça um negócio desse, às vezes você até perde. É interessante dar uma olhada crítica no contrato. É isso aí, unidos. Sucesso para nós todos.
Esses dias perdi uma locação porque a cliente disse que era errado. Cara, já nem começa, né? Eu sempre falo que contrato é um aperto de mão de duas partes. Se essa mão não quer apertar, essa daqui não vai conseguir apertar. O contrato é assim. Se um lado não quer apertar, o outro não consegue apertar. Se ela achar que o seu contrato está errado e assinar, cara, você está entrando numa confusão, né? Ainda bem que ela mesma já caiu fora, você não precisou mandar ela embora. Então, se ela acha que está errado, ela que vai procurar uma outra locadora, vai ler o contrato dela, ela que vai tentar não assinar promissória na outra locadora. Ela não quer ter responsabilidade por nada. Ela acha que aluga para isso. Gente, uma coisa muito simples. A gente fala para a pessoa assim, irmão, você nunca alugou uma casa? Quando você devolver a casa lá no final de 1 ano, 3 anos do seu contrato, você vai devolver ela sem portão? Você não tem responsabilidade de nada? Quando você devolve um carro na locadora, você viajou lá, pegou o avião, desembarcou, alugou um carro para andar na cidade lá que você ia turistar, você vai devolver ele pneu furado, todo sujo, e não vai ter responsabilidade nenhuma? A gente quebra esses papinhos muito rápido, sabe? Eu trouxe aqui o artigo 565, se eu não me engano, do Código Civil, que eu vou ler para vocês. Vamos lá. 565, que fala da locação de coisas. É bem piquititinho esse pedaço lá. Código Civil. Novo Código Civil Brasileiro, Bitelo. Ih, eu gosto de lei, cara. Eu gosto de lei. Vamos ver se aqui eu pego. É 565, vocês lembram? É esse mesmo. Capítulo 5, da locação de coisas. Artigo 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. É uma coisa que vai voltar, sabe? É isso aí que é o não fungível. Cliente fez a locação, chega lá o pedreiro ou mestre de obra assina o contrato, no lugar do nome do locatário. Tem respaldo da mesma forma? Tem, mas você precisa de uma vírgulazinha a mais e essa é a chave do sucesso, tá? Eu vou te passar um comando aqui, ó, mais pra frente na live. Segura mais um pouco aí que eu vou passar, porque daqui a pouco entra mais gente. A hora que dá uma 7 e pouquinho já entra mais gente. Vou passar esse segredo, vou passar a sacada para todo mundo, tá bom? Fica esperto aí. Artigo 566. O locador é obrigado. Nós somos obrigados de acordo com a lei, tá? Presta atenção, hein? Nós somos obrigados de acordo com a lei. 1. A entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. Vocês viram? Não tem como escapar. No nosso trabalho, a gente tem que dar a coisa funcionando e mantê-la funcionando pelo tempo do contrato. Ah, mas Diego, é o cara que deixou de fazer a coisa funcionar. Ok? Seu papel como um bom fornecedor é ir lá. Deixa eu marcar esse comentário seu aqui. Vou fixar ele um tanto. Pra galera que está entrando ver que eu vou responder daqui a pouco. Nosso papel é ir lá, na obra, e substituir. Dependendo do caso, dependendo do equipamento, dependendo da sua disponibilidade, você vai fazer a manutenção lá mesmo. Ou se você retirar para manutenção, você tem que ser breve. Tem que retirar e devolver, tá? Pense na possibilidade de contratos mais longos, onde a pessoa leva o equipamento para viajar para outros lugares e tal. Pense na possibilidade dele fazer um rodízio mensal com essa máquina para você.
A gente traz uma e leva outra. Traz uma e leva outra. Ou você fazer isso lá na obra dele, se for numa área de alcance seu. Beleza? No meu contrato tem uma cláusula que fala: tenho 24 horas para repor o equipamento ou dar manutenção. Está correto? Carlão, no seu contrato está dizendo isso porque você colocou isso no seu contrato, tá? Então, se você analisar que você tem essa capacidade, você usa isso como uma segurança sua e também uma segurança do seu cliente. Já que isso consta lá, ele nunca vai te cobrar de uma forma grosseira, nem na justiça. Ah, mas o Carlos demorou para trocar a máquina. Ele demorou de um dia para o outro. Cara, se um dia, 5 horas da tarde, acabar que ele te fez a solicitação para substituir a máquina, no outro dia, 10 horas da manhã, você foi lá e substituiu, tá tudo ok. Você podia substituir até 5 horas do outro dia. Resolvido. Né? Então, você se deu aí um dia. Então, isso aí, em inglês tem um nome bonito, sabe? Service SLA, Service Level Agreement. A gente não precisa disso, tá? Mas é nível de serviço combinado. Uma outra locadora pode colocar que são 48 horas. Então ele quer um pouquinho mais de folga, porque ele sabe que o estoque dele está agarrado. Então se ele prometer para o cliente que ele troca no dia seguinte a máquina, às vezes ele vai se enroscar e o cliente mal intencionado, igual essa do amiguinho aqui para cima, ele vai usar isso. Ele vai fazer as provas ali no WhatsApp, porque a prova do WhatsApp serve muito bem, ó. Estou dando umas dicas aí para o final, para dica quente. E aí ele vai falar lá no juiz: olha, Carlão falou que era 24 horas, mas ele trocou com 36. Eu preciso ser indenizado, deu muito prejuízo para minha obra. Preciso que ele vá pagar os danos que aconteceram. Ah, meu Deus do céu, sofri muito. É assim, cara. É assim, às vezes você reescreve aí no seu contrato e você vai falar para a pessoa: olha, a gente está fazendo um contrato aqui, a nossa empresa, geralmente, 99% dos casos a gente consegue fazer a substituição do seu equipamento com menos de 24 horas. Apesar do contrato ter um nível de ajuste de 48. O cara vai falar: nossa, o homem sabe até o que está no contrato dele. Falou sobre isso aqui durante o período durante o momento da locação. Botei fé nessa empresa aí. Vocês viram que o contrato ainda dá uma ajuda na hora de vender? Se a pessoa põe firmeza em você, ela sente segurança, ela sente que você é organizado, seu contrato vai ser assinado mais rápido. Número 2 do artigo 566. Garantir-lhe durante o tempo do contrato o uso pacífico da coisa. No meu entender, o que é o uso pacífico da coisa? Ninguém vai lá ficar atormentando ele. Ô irmão, você alugou a betoneirinha aqui, mas você não pode trabalhar 12 horas por dia não, mano. Não pode, eu vou meter multa. Cara, tem coisa que você aluga por hora, que tem lá o contador de hora. O cara assinou o contrato que ele vai pagar pelas horas, não vai? Por que você vai lá atormentar ele? Esse é só um exemplo, tá? Agora, falando em juridiquês aqui, o que poderia não ser um uso pacífico? Nossa, eu aluguei a betoneira pro Diego, mas deixa eu ver. Eu tava devendo, eu tava vendendo as betoneiras tudo da empresa lá e foi lá o comprador acelerar o Diego para buscar a betoneira. Cara, isso não é uma garantia que o locador dá pro cliente. O locador dá a garantia que durante o contrato o cliente vai poder usar. Bora mais um artigo. Artigo 567. Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Gente, aqui está a lei protegendo o cliente, tá? Então,
como é que a gente usa a lei a nosso favor, não só para proteger o cliente, com acordos no nosso próprio contrato. Então a gente pode citar esse artigo lá do Código Civil e já dar a solução para ele, que eu vou falar agora para vocês, tá bom? É proibido aumentar o valor da locação após um longo período de locação? Não, não tem proibição nenhuma. Só atente-se para que o seu contrato não faça previsão do contrário, tá? Inclusive, revisa seu contrato para verificar se no seu contrato consta essa possibilidade. Então, como que a gente usa essa parte da lei a nosso favor? Está dizendo ali que o cara tem liberdade para encerrar o contrato se não servir mais. Cara, se não servir mais, isso é estranho. Por quê? Quem que vai dizer se não serve mais? É só o cliente. Então, vamos pensar uma coisa. Ó. Locadoras de varejo fazem contratos pequenos, de um mês. Raras exceções emitem contratos sem prazo. Raras exceções emitem contrato de 6 meses, de 1 ano. Essas locadoras não precisam tanto se preocupar com essa cláusula. O cara já alugou por tempo determinado, ele não vai ter aquele equipamento lá como uma forma de sobreaviso para a obra dele. Agora, já grandes obras, grandes contratos, isso aí já tem que ser mais trabalhado. Porque o cara pode a qualquer momento receber uma boa oferta, só que ele está amarrado contigo lá no contrato. Nossa, fiz um contratão aqui com o Diego de 1 ano. Mas eu sei que a obra vai mais 2, 3 anos aqui. Só que o concorrente está me assediando aqui, quer levar a obra inteira e quer fazer um preço mais baixo. Então, vou usar o artigo 567 da lei para dar uma gongada no Diego. Um dia eu escutei uma palavra, até vou jogar no Google ela agora para a gente ver. A palavra é a seguinte, tungada. Deixa eu ver o que significa. Ato ou efeito de bater, pancada. O cliente vai lá e dá uma tungada no locador, fala, olha, não me serve mais, não me presta mais para o fim que eu queria, estou encerrando o contrato contigo. Então você vai escrever várias maneiras de que isso aqui não fique subjetivo, tá? Então se protege aí na 567. 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Novamente, a lei protegendo o cliente, tá bom? A gente tem que garantir que ninguém, nem oficial de justiça, se quiser, perdeu num processo lá trabalhista, eles vão buscar suas coisas, eles não podem buscar lá no seu cliente. Você tem que garantir para o seu cliente que essas coisas não vão atingi-lo. Isso é muito raro, não conheço nenhum que isso tenha acontecido, mas a lei já deu a previsão para proteger o cliente que está com o produto alugado, tá? 569. Agora o negócio começou a ficar bom para nós, gente. No 569 já deu uma alegria, porque assim, é o artigo da obrigação do locatário. Não é mais as obrigações só do locador. Agora chegou as obrigações do locatário. Bora lá? Artigo 569, 1. A serviço da coisa alugada para os usos convencionados, se liga nessa, ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse. Essa cláusula tem que ter no seu contrato. Vamos lá levar para a nossa vida real, tá bom? Ó, a obrigação do locatário é serviço da coisa para os usos convencionados ou presumidos. Irmão, o cara alugou um produto, vamos para uma coisa que dá pau toda hora. Ele alugou um martelete de 10. É para ele quebrar só uma cabecinha de uma estaca pequena, poucas estacas. É para ele quebrar uma paredinha. É para pouca coisa. Aí você vai lá,
vai visitar a obra, o cara tá reclamando, a máquina não rende. Cara, ele tá destruindo um pavimento inteiro ali de 500 metros quadrados com martelete de 10. Não é para isso. Então, ele já pecou em uma cláusula do seu contrato, que tem que prever de acordo com a lei. A lei está aqui, enfia lá no seu contrato, irmão. Beleza? E isso, a lei fechou muito bem aqui, ó. Com o mesmo cuidado como se sua fosse. Vamos pensar uma coisa? Pra vocês verem como que o buraco é sempre mais embaixo, né? O novo Código Civil é de 2002. Não é uma coisa antiga. Mas hoje, eu questiono muito alguém chegar e falar, não, você vai cuidar disso aqui como se fosse seu. Aí você olha o carro do cara, velho. Não tem nem seta mais. Nem o espaço da seta, tão batido. Meu, que cuidado ele tem com as coisas dele? Pra você falar que ele é obrigado a cuidar da sua coisa como se fosse a dele. Não, irmão, eu não quero que ele cuide como se fosse a dele. Eu quero que ele cuide como se fosse a minha. É a minha renda, né? É a minha fonte de ganhar pão que está na mão dele. Então, isso aqui é uma crítica para essa parte do artigo aqui, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, porque dizer, é igual numa locadora. Eu dei um carro para o motorista trabalhar e falei para ele, cuide bem deste carro, senhor entregador. Cuide tão bem dele como se fosse seu. Vai ver o carro do seu entregador, velho. Os 4 pneus careca. O óleo já passou 30 mil quilômetros. Né? É muito subjetivo. E o Código Civil deixou isso aqui passar. Estou sofrendo demais com inadimplência. Não está sendo suficiente colocar o cliente no SPC e Serasa. Nem assim estão pagando. Rapaz, podemos uma hora, no próximo encontro que a gente tiver, traz esse caso pra gente olhar passo a passo, tá bom? Às vezes a gente faz um plano personalizado para você. Daqui uns 15 dias vai ter o próximo encontro nosso. Sempre tenho problemas com aqueles marteletes de 3 kg. Os caras querem derrubar um prédio com martelete de 3 kg. Carlão, some com isso do seu locador, irmão. Você não tem mais tamanho para isso, não. Cara, me pede amanhã. Me pede amanhã. Você tá no grupo da convenção? Amanhã dá um alô lá no grupo da convenção. De tarde, tá? E fala, Diegão, manda a foto dos marteletes. Só fala isso. Eu tô com uma pilha assim, ó. Acho que dá no meu peito. De caixa de martelete de 2, de 5 kg. Que é tudo sucata. Tudo sucata. A maior parte das conversas sobre martelete mal utilizado é sobre o martelete de 5 kg. Você está sofrendo com os de 3 kg. Então, para de oferecer martelete de 3 kg. Oferece o de 2, de 3, só para utilização de perfuração, tá? Se for para romper, manda o 5 e manda o 10. De 5 ele não dura muito, principalmente se ele for combinado, tá bom? Se for um martelete que é para perfurar e para romper, cara, não dá para ter isso na linha. Porque a maior parte dos aluguéis não é para perfurar. Aí a máquina é feita para as duas coisas, ela não tem essa capacidade de trabalhar tão bem quanto um rompedor, porque uma parte da potência dela está separada ali para quando ela for perfurar. Então, cai fora dessa máquina aí, companheiro. Martelete é o mais complicado de indicar, pois 90% dos clientes quer o mais barato. Gente, prática dos nossos grupos de mentoria. Quem aluga martelete de 5 quilos ou cobra mais caro, anota essa. Prática dos grupos VIP. Quem aluga martelete de 5 quilos e sabe dessa prática do mercado, o mercado acredita que por ser uma máquina menor ele vai pagar mais barato, então os locadores que já sabem disso ou cobram o mesmo valor que o martelete de 10 ou cobram mais caro que o martelete de 10. Para que a pessoa só vá alugar caso realmente sirva para ela, caso realmente seja o que ela quer, não por uma mera questão de economia. Hoje eu estou paciente, estou calminho, estou zen. Vocês estão percebendo?
O YouTube não abriu, aí eu fico olhando só para vocês aqui. Tá bom hoje. Tá bom hoje, tá divertido. Tá da hora. Relembrando, tá? Todo mundo. No dia do nosso encontro aqui, você pode ter uma mentoria de grátis. Você pode escrever aqui no nosso chat, ó. Eu quero fazer uma pergunta ao vivo. Escreveu isso aqui no chat, você vai entrar aqui comigo ao vivo, vai fazer a pergunta e eu vou analisar no seu caso especificamente, dando soluções que você possa aplicar. Quer mentoria de graça? Encontro 77 toda segunda-feira, 7 e 7 da noite. Venha cá. Número 2 do artigo 569. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. Olha como que a lei, de novo, mesmo falando da obrigação do cara, ele protege o cara. Você, às vezes, dá moral para o seu cliente, dá moleza para ele. A hora que você for na justiça, ele vai pegar e vai pensar assim, eu não te paguei com 30 dias aquela fatura, por quê? A gente está acostumado que você me cobrasse no final do mês e me desse mais 20 dias. Eu não estava achando que isso aí ia virar 50 dias. Aí eu me neguei a pagar e fui para a justiça. Um exemplo bobo, tá? Só para poder deixar bem claro aqui o que o artigo disse. Então, a parte boa para nós é que a lei, ninguém precisava nem de lei para saber disso, né? O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel, nos prazos combinados. É o item 2. Não precisa nem de lei para isso. Item 3. A levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas em direito. É uma coisa que já estava previsto lá no parágrafo anterior, no artigo anterior, mas repetiu aqui. Então, se alguém chegar lá na obra dele e falar, irmão, tô levando essa betoneira aqui porque o Diegão tá me devendo, porque o Zezinho não me pagou, aí ele vai falar, não, aqui não, eu preciso avisar o Zezinho. Só vai tirar daqui se o Zezinho concordar e me avisar. Então, é uma lei que protege a gente. Número 4 do artigo 569. O locatário é obrigado a restituir a coisa finda a locação, no estado em que a recebeu. Está na lei. Pegou limpo, devolve limpo, cidadão. Salvas as deteriorações naturais do uso regular. Está na lei, minha gente. Está na lei. Põe no contrato que está na lei e cobra o cliente que não cumprir. Senhor cliente, te dei uma betoneira limpinha. Não tinha um caminhão de concreto dentro dele. Olha aqui a beleza que o senhor está me devolvendo. Por conta disso, a gente não vai brigar, mas vai ter um custo, tá? Eu vou gastar aí uns 200, 300 conto com material e mão de obra para recuperar esse produto. Vamos lá, vou te cobrar 100, 200 aqui. Vamos fazer um meio de campo, vai ficar bom para todo mundo. Papo reto. Agora vocês sabem que tá na lei, vocês estão seguros. Não precisa ter medo. Próximo artigo. Artigo 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Vou ler de novo aqui pra gente. Artigo 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou do a que se destina, ou se ele se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Mais uma vez, turma, está na lei. Põe a cláusula no contrato, cobra do seu cliente.
Quer uma dica master? Mais 5 minutos. Eu vou dar mais uma dica master para vocês. Vou escrever aqui no meu caderninho amarelo. Segunda dica master para eu não esquecer. Segura aí. Tô anotando. Ah, moleque. Quem for até o final vai pegar essas dicas agora, hein? Já ouvi em obra que alugado tem que devolver sujo. Cara, se ele quer devolver sujo, é um direito dele. Não tem problema. Mas se tem que devolver sujo, tem que pagar, né? A gente munido de informação, a gente vai tendo coragem de cobrar. Muita gente não cobra porque está inseguro. Tem muita coisa que acontece com o dono de locador que ele não devia sofrer, que ele não precisava sofrer, que o locador sofre porque está inseguro, porque ele não tem conhecimento, porque na hora do encontro dele, 7-7, ele não vai lá buscar informação, ele não vai lá buscar conhecimento, ele não vai lá buscar inspiração com outros, ele não vai buscar um pouquinho de motivação, ele não cobra, ele tem medo. Se ele tem medo, ele está estragando o próprio mercado, né? Ele fica dando moleza para os clientes, então o cliente vai adorar ele, né? Vai ser lindo. Artigo 571. Havendo prazo estipulado na duração do contrato, antes do vencimento, não poderá o locador rever a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Blau! Multa no contrato para quem devolve antes. Se eu fosse você, eu colocava no seu contrato, tá? Você vai eliminar o quê? Aqueles nego chorão que fica dando uma desperta. Aluga por mês, usa 15, 16 dias, depois vem, faz o cálculo proporcional aí pra mim. Tem esses clientes malandros, né? Aí você coloca, faço sim, mas tenha mais a multinha. Que multa? Do 571. Vixe! Ficou mais caro o molho que o peixe. Aí a hora que você explicar pra ele, ele fala, não, então vamos pagar inteiro, né? Outra coisa que vai acontecer vai ser mais fácil de vocês chegarem num acordo. Usa o que você pode usar a seu favor, sem dó. Ainda no artigo 571, parágrafo único, o locatário gozará do direito de retenção, enquanto não for ressarcido. Véi, essa aqui maltrata. Eu não gosto disso. Eu colocaria no meu contrato rezando o contrário, tá? Então, se vocês forem falar de multas para antecipação do contrato da sua parte, multas por antecipação do contrato da parte do locatário, prestem atenção nessa parte, tá bom? Toma cuidado com isso aqui. Fechou? Artigo 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Soltou o poder na mão do juiz. Vixe. Artigo 573. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito, findo o prazo estipulado, independente de notificação ou aviso. Olha que interessante. Essa é boa para a gente ter também. Quando o contrato tem data, ele simplesmente acaba, tá? Então, se você quer ter muito trabalho, muita dor de cabeça, muita responsabilidade, faça uma cláusula dizendo o contrário no seu contrato, tá? Faça uma cláusula que explique como que você quer. O que eu quero dizer? Se você
tiver que correr atrás de todo o aluguel, que a pessoa não devolveu o equipamento porque a data dele acabou, você tiver uma dificuldadezinha em fazer essa retirada, irmão, desse dia que o contrato acabou para frente, você ainda é ruim. Mesmo que você deixe lá, o cara não quer mais ser responsável. Se der um vento lá, estragar suas coisas, se der passar um vento marginal lá que carrega as coisas e vai embora, a culpa já não é mais do cliente, não. A lei falou isso, você não escreveu nada contrário no seu contrato, então fica ligado nisso. Artigo 574. Se fim do prazo, o locatário pode continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador. Então ele pode renovar, tá bom? A gente tem que deixar. Presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Resumindo, traduzindo essa 574, tá? Se você fez o contrato com data e ele permaneceu com o bem lá, ele aceitou em renovar. Se ele aceitou em renovar, agora não tem mais prazo determinado. Então cuida para explicar isso direitinho no seu contrato. E vai ser renovado pelo mesmo valor. Então, todo contrato se renova automaticamente, pelo mesmo período, pelo mesmo valor. Então, escreve isso direitinho lá no seu. Artigo 575. Se notificado, o locatário não restituir a coisa, pagará enquanto a tiver em seu poder. Aquelas obras que o povo não deixa você entrar, que fica lá 1 mês, 2 meses, você não consegue entrar porque tem segurança do trabalho, que tem isso, que tem aquilo. Ou então, o equipamento ficou todo parado lá na obra porque a obra foi embargada. Oh, meu Deus, coitadinho. Cara, ele vai continuar pagando. Tá na mão dele, não tá na sua. Se estivesse na sua, você tava com o seu ganha-pão rodando, entendeu? Então a lei já ajudou a gente bastante nisso. O aluguel que o locador... Onde que eu tava? 575, né? Se notificado, o locatário não restituir a coisa, pagará, enquanto tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar. Olha que perigo, hein? Tá deixando a gente escolher o valor. E responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Eita, que essa aqui todo mundo chora nos grupos todo dia, hein? Ok, é um caso fortuito. Então, vou pegar até o significado dessa palavra aqui pra gente. Vamos traduzir aqui. Fortuito. Que acontece por acaso, não planejado, eventual, imprevisto. É isso que eu estou falando, é isso que a cláusula está falando aqui, ó. Se o bem ficar lá na obra, mesmo e ele não te devolver, ou então ser roubado ou danificado, mesmo que ele não tenha culpa, que seja um imprevisto, ele está te devendo. Não tem mais explicação para isso. Não adianta, o problema dele é o problema dele. O seu problema é o seu problema. Vou fazer um desenho aqui para vocês, ó. Desenho isso aqui chique. Vamos lá. Essa bolinha aqui, ó, é a locadora, certo? Vou botar um eu aqui, ó. Os meus problemas estão aqui, cara. Meus funcionários, meus fornecedores, o governo, o mecânico, a conta de água, a conta de luz, blá, blá. Meus problemas estão aqui. Aqui estão meus problemas. Aqui, ó, tá o cliente. É ele que tem pedreiro, é ele que tem portão, é ele que tem muro, né? É ele que tem operário da máquina. Esses são os problemas dele. Agora, ele não tem que ficar enfiando os problemas dele aqui dentro. E você também não vai levar os problemas do seu para ele. É isso. E aí, fora disso, tem os outros problemas do mundo inteiro que ele também não tem que jogar nas suas costas. Já passamos da metade aqui, ó. Só falta mais 2 artigos. Tá da hora? Tá da hora as explicações, meu povo?
Se o locatário solicitar a devolução, mas o proprietário do local informar que não vai devolver, a responsabilidade pode ser transferida para o proprietário? Não, perante você não. Lembra das bolinhas que eu fiz lá? O problema é dele, irmão. O problema é dele, foi ele que pegou com você. Ele não vai trazer o problema do proprietário, da vida dele, para a sua vida. Lembra das bolinhas que eu fiz lá? Cada um no seu quadrado, irmão. Capaz mesmo. O cara nem sabia de nada da briga. A briga é você e o seu cliente. Ele vai falar, ó, senhor locador, eu não quero mais brigar com você. Eu vou dar aqui, ó, 2 passinhos para trás. E vou botar o meu cliente para brigar com você. Cara, você não tem contrato com o cara? Vamos analisar essa pergunta por outro cenário agora, tá? Vamos supor, o pedreiro estava lá com 2 torres de andaime, ele acabou, vai entrar um pintor. Aí o dono da obra fala, nossa, essa obra tá atrasada, velho. Se eu ficar deixando o pedreiro devolver essa torre de andaime, depois o pintor escolher onde que vai alugar. Às vezes o pintor vai querer fazer na escada, e eu não gosto de gente trabalhando sem segurança na minha obra, eu vou alugar isso aqui para mim. Aí ele vai falar, ah, viu, pedreiro, deixa aqui comigo. Então é um outro cenário. Obrigado, Helder. Então é outro cenário, né? É um cenário em que esse dono dessa obra vai ligar na locadora. Olha, eu quero alugar o produto que já está na mão do fulano. Aí você fala, firmeza, manda aqui seu cadastro. Que eu vou consultar o fulano, ver se ele já termina lá, dou baixa no contrato dele e faço o seu. Então você fez um novo contrato, você analisou ele, você cadastrou ele. Aí sim vocês têm uma briga, né? Aí sim os dois apertaram as mãos. Meu Deus do céu, garantidor, tipo um fiador. Eu acho que aqui nessa lei não tem isso. Mas eu acho que eu consegui te explicar. Né? Na segunda hipótese que a gente leu aí, a gente respondeu essa pergunta. Parágrafo único. Se o aluguel for arbitrado por manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Então, se deu treta lá na obra, o cara não quer devolver, você falou, olha, eu preciso receber, deu caro pra caramba aqui, então eu não quero mais 500 por mês, agora eu quero 1.000 por mês. Se o juiz achar que você está cobrando demais na hora que der uma treta jurídica lá, o juiz vai falar assim, ó, 500 é o que o senhor pagava quando o senhor estava andando direitinho, irmão. Faz de conta que o juiz é mano, tá? O senhor estava pagando 500 quando estava pagando direitinho. Agora que o senhor já zoou o bagulho, agora o senhor vai pagar em caráter de penalidade 750. Eu sou bonzinho. Sou um juiz bonzinho. Não vou cobrar 1.000 igual o dono da locadora estava te cobrando. Mas é penalidade. Você vai pagar o que deve mais 250. É isso que a lei falou. Tem até ator aqui na live. Artigo 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação e não constar de registro. Hein? Vamos ler de novo? Se a coisa for alienada durante a locação, o comprador não ficará obrigado de respeitar o contrato. Se no contrato não tiver escrito que existia uma locação. Caraca, meu. Olha, eu não imagino que a gente vai fazer um negócio desse, né? Até porque não é essa a nossa intenção, vender os produtos que a gente alugou. Mas a lei protegeu uma outra pessoa que estava fora da bolinha. Veio um cara de fora da bolinha, veio um cara daqui, ó, da outra bolinha.
negociar com esse aqui e espirrou bomba para todo lado. Beleza. Vamos ver os parágrafos desse artigo aqui, ó. O registro a que se refere este artigo será o de títulos e documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel, e será o registro de imóveis quando for imóvel. Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, se não observado o prazo de 90 dias após a notificação. Bem confuso, né? Mas, para mim, não fede nem cheira, não vai prejudicar a gente nada. A gente já sabe que o nosso objetivo não é vender, é alugar. Artigo 577. Morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. Se o cara morrer, irmão, algum herdeiro dele vai ter que correr atrás e te devolver. Alguém precisa devolver. Né? Se o dono da locadora também falhar, ele também vai avisar aos clientes dele: turma, Código Civil, Lei 1046, 10406. Começa lá no artigo 565. Morrendo o locador ou locatário. Artigo 578. É o último. Salvo disposição em contrário, o locatário goza de direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias úteis, se essas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Tcharam! Essa deu boa pra gente também. Cara, se o cara ficar fazendo manutenção, melhoria, reforma nos seus equipamentos, e ele tiver algum problema de má intenção ali pro meio, ele pode querer te cobrar. Então, o aconselhamento é: não permita locatário fazer benfeitoria nas suas coisas. Combinado? Estamos combinados? Bora naquelas duas dicas que a gente tinha ajeitado aqui para separar. A primeira está no comentário fixado aqui, ó. A pergunta é a seguinte: cliente fez a locação. Chega lá, o pedreiro ou o mestre da obra assina o contrato. Se no lugar do dono outra pessoa assim assinar, eu tenho respaldo da mesma forma? Então vamos lá. O que é a solução para esse caso, tá? Pode ser já na abertura do contrato, do cadastro desse cliente. Vamos lá. Na abertura do cadastro desse cliente, você vai fazer uma pergunta para ele em texto. No seu WhatsApp, no seu e-mail. Ou às vezes você vai documentar num documento anexo. Mas hoje em dia a gente está numa era muito mais rápida, muito mais moderna. E serve, tá? Então você vai escrever a seguinte frase para o seu cliente: o senhor autoriza terceiros a receberem e efetuarem a locação neste endereço em seu nome? Acabou. Acabou. Ele vai escrever que sim. Você vai tirar um print disso e vai arquivar no mesmo lugar que você arquiva os documentos dele. Ele acabou de consentir que o pedreiro dele vai assinar. Ele acabou de consentir que o mestre... Voltamos. A internet, hein? A internet falhou porque eu fiquei bravo. Semana passada ela não falhou. Antes da live, eu liguei lá no provedor e falei: ó, vocês dá uma olhada pra mim na internet aí, porque tem falhado. Mas nós vamos melhorar isso mais um pouco. Falhou de novo hoje, mas foi uma vez só. Então, dica 2 que estava guardada aqui. Dica 2 que estava guardada. Qual que era? Ah, foi quando a gente estava falando disso aqui, ó. Vou abrir o contexto aqui novamente. Essa é boa demais. Essa é boa demais.
aqui. Artigo 570. A dica é sobre o artigo 570, turma. Foi essa que ficou prometida aqui para o final também. O artigo 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Esse é o artigo. Qual é a dica? Prega na sua locadora, cria um aviso, faz uma arte lá no seu Instagram, no seu blog, no seu site, explicando quais são os custos básicos para algumas coisas mais comuns. Geralmente é sujeira, tá, gente? É andaime, todo respingado de tinta. Se essa tinta for epóxi, quanto que você vai cobrar por peça de andaime? Se for concreto. Rapaz, a pergunta que você... Eu vou repetir para você, companheiro. Se for muito concreto, quanto que você vai cobrar na betoneira? Se for só uma limpeza básica, quanto que vai cobrar? Se for... Vou repetir aqui para vocês. Então, quanto que são os custos básicos? As primeiras coisas que você falou, opa, ultimamente tem tido problema com isso. Lista lá as coisas, faz uma tabelinha e prega e compartilha e faz esse negócio ser divulgado. Faz esse negócio ter ciência. Quando você não tem aviso nenhum, as pessoas não sabem a que elas estão sujeitas. Né? Ele sabe que ele não é um... Ele só finge que ele não vai te... O cliente só... Chica aí, turma! Bem-vindos todos mais uma live do 77, nosso encontro semanal de locadores, onde a gente contribui, disponibiliza, reparte, parte, conhecimento, motivação, inspiração. A gente já dominou esse dia e esse horário na internet, é só nosso. Quando estavam fazendo a lei era, presta atenção, irmão, cuida direito. Beleza? Essa foi a segunda dica. Eu vou recapitular aqui a primeira dica, porque foi a hora que a internet falhou. Bora lá na primeira dica. A dica era, quando você estiver fazendo o cadastro do seu cliente, ou quando você estiver fazendo o processo da locação, caso já tenha passado o cadastro, caiu, mas agora estamos voltando, já voltou. Então a primeira dica, quando você estiver ou fazendo o cadastro, ou fazendo a locação, você vai enviar a seguinte frase para o cliente. Você autoriza outras pessoas a assinarem e solicitarem locação em seu nome? Ele vai responder que sim. Você vai tirar um print disso, vai arquivar junto com os documentos do cadastro dele para todo o sempre. Amém. Todo começo de obra, você vai fazer a mesma coisa. Vai renovar o cadastro do cliente com esse print. O senhor autoriza terceiros a receberem na obra e solicitarem equipamento no seu nome. Pronto. Nós estamos na era da informática. Se você tem isso no seu WhatsApp salvo, você tem esse print salvo, você pode anexar isso nos seus processos com segurança. Beleza, turma? Mais alguma pergunta aí? Ou vamos encerrar o 77 de hoje? Foi bastante informação, hein? Foi bastante informação. Gostei. Foi um encontro muito bom hoje. Vamos lá? Nota de 0 a 10 para as dicas. Nota de 0 a 10 aí. Para quanto vocês acham que pode ter ajudado ter esses conhecimentos hoje? Rapaz, 8 horas tem uma turma chegando aqui ainda. Que da hora. Esse tipo de encontro que a gente teve hoje, valeu, Alecão. Valeu, Carlão.
Esse tipo de encontro que a gente teve aqui hoje ajudou 100%, né? Obrigado, Rodrigo. 1000, Devane. Obrigado. Esse tipo de encontro que a gente teve aqui hoje, cara, é desse nível pra cima lá na mentoria. É desse nível pra cima. Ainda vou falar uma coisa pra vocês. Quem precisar rever, reveja logo, porque amanhã ela não vai estar mais online. Amanhã essa live aqui não vai estar mais online. Revejam correndo. Turma, novamente, muito obrigado. Gostei demais de estar com vocês. Isso aqui já está fazendo parte da minha rotina, tá? Vai chegando o dia de segunda. Ontem à noite eu já estava pensando, rapaz, amanhã tem 7/7. Tá fazendo uma parte da minha rotina tão boa, sabe? Eu sou viciado nisso, sabe? Então, encontrar aqui com 20, 30 pessoas que gostam de falar com isso comigo, cara, nossa, eu fico feliz demais. Mais uma pergunta aqui. Todo contrato de locação de bens móveis tem que informar que o contrato é regido pelo Código Civil, pois muito cliente coloca o Código de Defesa do Consumidor para defender seus direitos. Pois é, o buraco é mais embaixo, né? Vamos embora, meu povo! Bom descanso, boa noite, aquele abraço. Vou fazer uma foto da live aqui. Como é que eu vou fazer uma foto da live? Tem cabelo ainda pra fazer foto da live? Careca não tem. Falou, tchau!